Na minha adolescência, por exemplo, eu sempre fui ruim de futebol. Eu sempre, tanto futebol, vôlei, na escola, né, na matéria de educação física. Sempre que ia ter jogo de futebol, o professor selecionava 2 capitão, que eram os melhores de futebol, para ir selecionando o time. Eu sempre ficava por último. E o time que tinha menos, eu ia lá para dar um reforço, que não era reforço nenhum, porque eu sempre fui ruim de futebol. E isso foi no vôlei, handball, basquete, todos os tênis, todos os tiros, até ping-pong, todos os jogos que eram com bola, assim, de contato físico, eu sempre fui uma negação. E aí eu cresci com essa crença de que isso não era para mim. E por muitos anos mesmo. E agora, recentemente, há mais ou menos uns 8 meses atrás, 10 meses atrás, eu me permiti a começar a praticar um esporte que eu achava que eu nunca ia dar certo, que é o jogo de tênis. Eu comecei a treinar tênis, eu comecei a praticar, eu contratei um professor para ele me ensinar, foi eu e minha esposa, a gente começamos a ir junto, porque é bom que um incentiva o outro, e a gente começamos a treinar tênis, começamos a jogar 2 vezes na semana, um período de 1 hora, era 30 minutos ela, 30 minutos eu. E no começo, nas primeiras aulas, eu era uma negação, como eu fui, né, a vida inteira no esporte, né? Tanto que aí eu segui outro caminho, outros exercícios físicos, comecei a treinar jiu-jitsu, boxe, musculação, muay thai, enfim. Mas esses esportes, assim, especificamente com bola, eu nunca tive essa habilidade. E aí, como eu comecei a treinar no tênis, eu comecei a entender que não é que eu não tinha nascido para isso, é que tudo é técnica. Tudo vai de você colocar um método ali e você praticar. Consistência, fazer sempre a mesma coisa, disciplina, foco. Enfim, claro que existem pessoas que nascem com talento, com habilidades melhor. Porém, o que eu sempre costumo dizer, existem dois tipos de talento. Existe o talento natural, que é quando uma pessoa já nasce com uma inclinação natural para aquilo, e existe o talento adquirido, que é quando através de treino, disciplina, consistência, foco, determinação, que você consegue desenvolver um talento adquirido. E no caso, foi o meu caso. Claro que eu não me tornei um profissional de jogo de tênis, nem eu nem minha mulher, mas a gente aprendemos a jogar. A gente aprendemos a fazer um joguinho ali. No começo era horrível, né? No começo eu batia com a raquete, né? Eu batia com a raquete na bolinha e ela voava lá atrás. Ela ia pro teto, ela batia na parede, ela não ia pro lugar certo. Só que foi aperfeiçoando, foi ajustando. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses jogando. E depois de 6 meses jogando, eu já conseguia fazer um joguinho com o professor, eu já conseguia fazer um joguinho com a minha esposa, eu já conseguia ir na quadra de tênis do condomínio, do prédio dos amigos meus, pra gente jogar, fazer um joguinho, e quem diria que eu iria conseguir fazer isso? E o que aconteceu? Eu quebrei uma crença que eu tinha que me limitava. Toda vez na adolescência, mais jovem, quando eu ia querer jogar, aprender, aquilo me bloqueava. Para quê? Para mim não passar por aquela emoção negativa de ser o último a ser escolhido do time, lembra do exemplo que eu dei do futebol? E passar por uma frustração, por uma vergonha. Então a minha mente, ela me bloqueava disso, ela automaticamente ela me protegia, né? Que ela acha que ela está me protegendo, mas na verdade ela não está me protegendo, ela está me limitando, ela está me bloqueando, e eu não caía. E aí quando que eu comecei a praticar, eu entendi, é prática, é técnica, e com muito esforço, com muita determinação, disciplina, foco, consistência e treino, seria possível jogar. E outra coisa também que aconteceu comigo foi quando eu vendi a minha primeira empresa, a Bianchini Transportadora, empresa de caminhões frigorífico. Eu acreditava que eu não ia conseguir fazer outra coisa. Eu falava, poxa, deu certo essa empresa, mas será que eu sou capaz de fazer um outro negócio dar certo? E como que vai ficar minha situação financeira? Como que vai ficar? E agora? E daqui para frente? Nossa, meu Deus, será que vai fluir? Será que eu vou conseguir ter os mesmos ganhos financeiros? Como que vai ficar a situação dos meus filhos, da minha família? E o que era isso? Era uma crença limitante que me bloqueava. Era aquela incerteza, aquela insegurança de que eu não iria conseguir, de que eu poderia ser que eu ia passar dificuldade, que eu ia precisar usar todo o dinheiro da empresa para mim se manter, para mim viver, né? E ia chegar uma hora que ia acabar, e como que eu ia fazer? Ia passar necessidade, ia passar sufoco. Isso
É a mesma coisa que acontecia no esporte. É uma crença limitante que me limitava. E imagina só o tanto de pessoas que não passam por isso. Por elas viverem, talvez por elas viverem muito tempo, muitos anos fazendo uma coisa só, e ela acabar se acostumando com aquilo, aqueles hábitos, aquela rotina fazerem parte da vida dela, pessoal, profissional que seja, e de repente ela passa por uma situação e é mandada embora, alguma coisa assim. Quantas pessoas, que eu conheço várias, acredito que você deve conhecer também, quantas pessoas que não ficaram 20, 30 anos trabalhando num cargo, numa empresa, e de repente foram mandados embora. Possa ser que a empresa quebrou, alguma coisa assim, e essa pessoa entrou em depressão, entrou em falência. Por quê? Porque ela falava com ela mesma: não, eu só sei fazer aquilo, eu não sei fazer outra coisa, eu passei a vida inteira fazendo isso, fazendo aquilo. É o quê? Uma crença que limita ela, de ela não se permitir aprender coisas novas, para que ela possa desenvolver habilidades novas, para que ela possa fazer outras funções, para que ela possa exercer outras tarefas, outros trabalhos, talvez abrir um negócio. E aí tem uma coisa bem estampada. Se a pessoa passou 20, 30 anos fazendo uma coisa, ela faz muito bem. Só que nunca passa na mente de uma pessoa que tem uma crença limitante nessa questão, de que ela pode usar toda aquela experiência, todo aquele know-how, toda aquela técnica, todas aquelas habilidades, aquela competência que ela tem para ela poder aplicar no negócio dela. Por quê? Porque ela não confia nela mesma, ela não acredita nela mesma. Por quê? Por causa da crença que limita ela. E é muito comum isso acontecer.